Olá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. No programa de hoje, a gente vai fazer a apresentação de dois casos. No primeiro caso, a gente vai fazer uma reabilitação completa. O paciente que passava por alguns problemas odontológicos mais severos, por exemplo, o caso de periodontites, onde houve a necessidade das extrações e de uma forma que a gente pôde reabilitar foi através das próteses fixas tipo protocolo. E na sequência, a gente vai fazer a apresentação de um caso onde a gente utilizou as tecnologias como, por exemplo, o CAD/CAM para reabilitações de restaurações menores em porcelanas que são chamadas as inlays ou então as overlays. Vamos lá? Vamos lá, então. Então, esse paciente compareceu ao consultório, então, com esse sorriso, né, e com a queixa tanto da parte estética, né, como vocês podem ver que não estava agradável, e também como da parte oclusal, né, vários problemas de mastigação, enfim, a pessoa já começa a apresentar. Primeira coisa, a gente fez toda a parte de como a gente verificou que o paciente tinha muita doença periodontal, então em vários dentes, então a gente começa a ver mobilidade de alguns dentes, os dentes bem deteriorados, muito tártaro, muita placa. Então, primeira coisa, tem que fazer um bom planejamento, né? Todo tratamento ele começa com um bom planejamento. Fazendo um bom planejamento, você simplesmente executa esse tratamento até o final, sem nenhuma intercorrência. Então, primeira coisa, pedidos de exames tomográficos, né? Vamos ver como é que está a parte óssea desse paciente. Vamos ver como é que está o suporte desses dentes, até onde essa doença periodontal teve um comprometimento. Porque a doença periodontal ela tem vários estágios, então o paciente começa tendo um comprometimento a nível superficial e chega a um ponto que esses dentes estão tão comprometidos que já não existe mais nenhuma forma de tratamento, porque o osso ele não volta a crescer ao redor do dente. Então a doença periodontal faz você perder o tecido de suporte ao redor do dente, mas em certos estágios você ainda consegue manter aquele dente em posição e tratar a doença. Chega a um estágio que isso não é mais tratável, o dente já tem mobilidade, já teve muita perda de suporte e a gente precisa interferir de uma maneira um pouco mais invasiva. Então aqui, como vocês podem ver, esse paciente tinha vários dentes superiores, todos resto radicular, dentes já com muita lesão, muito suporte já todo abalado, então lesões grandes na parte posterior. Aqui também o dente já totalmente fora do tecido ósseo, que o dente já está só a nível de gengiva preso. Então aqui a gente fez toda a parte do planejamento desses implantes, porque esses dentes teriam que ser todos extraídos. E é uma etapa, deixa eu só voltar um pouquinho a imagem, é uma etapa delicada também numa conversa juntamente com o paciente, porque ele está bem numa situação intermediária. Por exemplo, ou vai ter que tentar se tratar e tentar manter os que estão. Só que se isso continuar agindo da mesma forma, vai gerar então ainda num futuro breve, como a gente diz, um prognóstico ruim, porque a tendência dele é talvez ter a perda desses dentes e aí então sim a necessidade de implante, só que numa condição aí mais desfavorável, porque quanto mais ele deixar o dente nessa condição, mais perda óssea vai gerar. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que às vezes, nossa, mas como é que vai extrair tantos dentes? Porque também gera um outro choque de realidade, porque ele vai acabar perdendo. Então a gente fica também nesse dilema de que se extrai todos eles para se fazer uma prótese fixa sobre implante, ou não extrai e mantém o que for possível e trata os demais, chegando ao risco de quando for para fazer implante não ter osso e passar por cirurgias mais complexas para poder daí ter a possibilidade de realização. Então tem que ter uma conversa muito franca e os exames auxiliam para isso, para a gente poder avaliar. Vai chegar, né? Nessa etapa que ele estava, a pessoa vai chegar à perda de todos os dentes, porque como eu falei, a partir do momento que existe um certo grau de perda, ela não volta mais. Sim, só dar para ver nessa imagem aqui. Ó. Então aqui nós temos a tomografia já do arco inferior. Então aquelas que vocês viram antes era do arco superior. Então aqui no arco inferior, aqui vocês conseguem ver o modelo virtual. Então olhem só esses dentes aqui do meio, por exemplo. Eles nem estão mais em tecido ósseo, eles já estão, a gente olha aqui parece que eles estão voando. Na verdade eles estão presos só na gengiva. Então, imagina o grau de mobilidade desses dentes, né? Porque quem está segurando eles em boca é a gengiva. Não existe mais parte óssea, né? E os outros dentes todos com grau de comprometimento, então de lesão. Então aqui também eram muitos dentes, mas muito comprometidos. Então tivemos que optar por extrair tudo, fazer uma boa higienização óssea, que a gente fala, um bom planeamento e poder planejar
4 implantes inferiores e fazer uma prótese protocolo. De que maneira, né? Nossa, tem que mexer tudo em cima e tem que mexer tudo embaixo. Então a gente tem que executar esse tratamento por partes. Então, primeira coisa, executamos as extrações e os implantes inferiores com carga imediata, né? Então, tira-se os dentes, faz os 4 implantes, molda tudo no mesmo dia e em uma semaninha ele já estava com uma prótese fixa sobre o implante inferior e uma prótese total superior, onde a gente fez o quê? A extração daqueles dentes superiores. Então, isso tudo na mesma cirurgia. E depois, numa segunda etapa, foi feito os implantes superiores e uma prótese fixa total superior. Então, o tratamento foi realizado em 2 etapas. Tá? Então, aqui uma vista mais perto da tomografia da parte superior. Então, olhem quantas lesões a nível de raiz, isso aqui são cistos, né? Cistos periodontais, que a gente fica periapicais, que vão formando nessas raízes. Essas raízes todas estavam com lesão, contaminadas. Então, isso aqui, quando a gente remove, tem que fazer toda uma curetagem, uma limpeza, para então a gente poder estar fazendo os implantes nessa região, tá? E a parte inferior também, aquilo que eu comentei com vocês, olha o grau da doença periodontal, né? Chegando a ter dentes presos só a nível gengival, tá? Aqui então os dentes extraídos, vocês podem olhar muito tártaro nesses dentes, muitas lesões, então tudo isso serve para agravar essa doença, tá? Então isso aqui é cirurgia, extrações, os 4 implantes, tudo no mesmo momento, fazendo os guias de paralelização, tudo para cirurgia e assim a gente terminou o primeiro dia cirúrgico. Então removemos todos aqueles dentes, né? Fizemos aquele aplanamento, aquela limpeza óssea, aquela curetagem para que devolvesse saúde para esse paciente, né? Porque no estágio que está, primeiro tem que devolver saúde e para então reabilitar. E aí colocamos os implantes e aqui eles já estão na fase dos cicatrizadores, os pilares de proteção, para que a gente possa fazer as provas da prótese nos dias seguintes e a instalação, tá? Então aqui a moldagem, então isso também é feito no dia da cirurgia. Então logo após a gente terminar a etapa cirúrgica, no mesmo momento já é feita uma moldagem baseado num guia. Esse guia é um guia na montagem dos dentes que a gente planeja para esse paciente. Então, mesmo ele tendo todos os seus dentes, é feito um enceramento, um planejamento, onde é feito um guia para que a gente possa obedecer esse guia na etapa cirúrgica, colocando os implantes logo atrás dos elementos onde vai ser realizado. Tá? Aqui então uma vista inferior do guia, esses são análogos de implante, eles são réplicas para que o laboratório saiba exatamente a posição onde a gente colocou esses implantes em boca. Tá? Então aqui, prova da primeira etapa cirúrgica. Então nesse momento o paciente tirou os dentes inferiores e superiores na mesma cirurgia, já colocou os implantes inferiores, então a gente está fazendo a prova de uma prótese protocolo fixa inferior e uma prótese total superior, que é o resultado que vai ficar da primeira fase do tratamento. Tá? Então o encaixe já de oclusão perfeito, né, para que vocês possam analisar. Então em cima uma prótese total superior. Então para paciente que nunca fez uso de uma prótese total, claro que no início, né, ele tinha aqueles dentes superiores, os dentes estavam abalados, os dentes estavam feios, mas ele não tinha o céu da boca preenchido. Então claro que nessa etapa o paciente leva uns diazinhos para ele conseguir falar de maneira normal, mas ele se adapta também rapidamente e é uma fase, né? Sim. O caso dele foi planejado 2 próteses fixas, até por ser um paciente jovem ainda, né? Então optamos por 2 próteses fixas, mas nesse pequeno intervalo de tempo ele teve que ficar com uma prótese total para que a gente possa entrar na segunda fase cirúrgica. Tá? Então aqui é fazendo a prova da protocolo inferior. Tá? Então aqui provando em boca, então a gente vê várias coisas quando prova em boca, as correções, então para quê? Tá aparecendo muita cera, né? Então por isso que a gente faz a prova em cera. Para quê? Para que a gente possa subir esses dentes, o sorriso não ficar gengival. Então sempre após uma cirurgia de protocolo carga imediata, a gente vai fazer a prova para ter certeza que tanto a parte oclusal quanto a parte estética está satisfatória, para então seguir para a finalização das peças. Tá? Aqui fazendo então a nova prótese, né? Então, já a diferença dali, o sorriso gengival, volta um pouquinho para mim. Então, olha a diferença dessa prova, pode passar,
para essa prova, como a gente já mudou a posição desses dentes e como já ficou muito mais satisfatório, muito mais harmônico esse sorriso do que o primeiro sorriso. Tá? Então aqui a finalização que o laboratório deu nessa primeira fase, então carga imediata, protocolo fixo sobre o implante superior e uma prótese total inferior, e uma prótese total superior com palato transparente, para também ficar mais agradável para o paciente. A prótese inferior parafusada e aí depois a gente vai fazer o selamento desses parafusos. O modelo, onde vocês podem ver, então nesse modelo está a réplica da posição dos meus implantes em boca, para que o laboratório possa trabalhar e fazer essa prótese. Sempre a gente trabalha com esses dentes Ivoclar, que são esses dentes suíços, que têm uma naturalidade, uma semelhança muito grande aos nossos dentes. Tá? Então aqui a cicatrização, a gente faz a remoção dos pontos, isso aqui é poucos dias pós-cirurgia, e a gente faz a instalação da peça, então, parafusada. Então, imagina, o paciente ele tinha vários dentes, mas os dentes todos com mobilidade, com problema, e de repente você coloca uma prótese fixa com dentes que não se mexem, né? Então a qualidade mastigatória já aumenta e muito. Fora a parte estética, que o paciente já sorri com mais tranquilidade, já sorri mais alegre, né? Então aqui instalando a parte inferior e colocando a prótese total superior. Primeira fase do nosso tratamento. Partimos então para a segunda etapa, cirurgias superiores, né, as extrações, os implantes superiores instalados. Então aqui vocês podem ver numa panorâmica, a gente já tem os 4 implantes inferiores com uma prótese protocolo já instalada e aqui os implantes superiores agora em fase de já cicatrizados, onde a gente vai começar a fazer a prótese fixa superior. Então vai uma protocolo como foi embaixo, vai uma protocolo em cima. Via de regra, a gente sempre tem esse critério, claro que muda entre um paciente e outro, mas são 4 implantes inferiores para uma prótese protocolo e 6 implantes superiores para uma prótese protocolo. Então aqui é nível gengival, os implantes instalados em boca, já a gengiva muito bem cicatrizada, etapa de moldagem, né? Então aqui a gente está fazendo moldagem em boca, podem ver que a prótese inferior já está ali instalada. Então aqui a moldagem superior, para quê? Para criar de novo um modelo, como foi criado o modelo inferior, para que o laboratório possa trabalhar, fazer a montagem dos dentes, para a gente fazer as provas. As réplicas dos meus implantes, então simulando a posição dos implantes na boca. E aqui uma prótese, a prótese total dele, que é reembasada, a gente coloca sempre um silicone, né, quando está nessa etapa de cicatrização, um silicone macio por dentro dessa prótese, para que não machuque os nossos implantes, para que o paciente também sinta conforto no mastigar. Tá? E aqui a gente já está fazendo prova de uma prótese fixa parafusada superior. Então, essa prótese não vai ter o palato, vai ser uma prótese só realmente com a montagem dos dentes, como se fossem os dentes dele naturalmente. Tá? Fazendo então as provas, checando então linha de sorriso, estética. Então nessa parte de provas o paciente participa muito, a gente faz várias fotos de o paciente sério, o paciente sorrindo, o paciente conversando, o paciente se olha muito, a gente deixa o paciente analisar, ver se ele gostou, se era isso que ele queria, se ele se sente confortável. Então o paciente participa de toda essa etapa do tratamento para que ele fique também mais tranquilo sobre o resultado final desse tratamento, né? Então aqui fazendo a prova, então vocês podem ver a diferença de cor, né? Porque embaixo já é a gengiva caracterizada da prótese finalizada e em cima ainda está na cera, para a gente ver se precisa fazer alguma modificação, se precisa subir um pouco mais esses dentes, ou aparecer mais, ou aparecer menos e assim por diante. Então aqui estamos finalizando essa prótese fixa superior, gengiva caracterizada, onde a gente simula até o freiozinho aqui na frente, as reentrâncias, a gente simula toda a nossa característica de anatomia da nossa própria gengiva. Então a gengiva, essa gengiva não é feita para aparecer, mas ela é feita para dar todo um suporte de lábio. Porque já pensou se eu colocasse esse dente aqui encostado no modelo? Quando o paciente conversasse, quando o paciente sorrisse, não ia aparecer dente nenhum. Por quê? Por conta de toda a perda óssea, perda de tecido que ele teve. Então essa gengiva é feita para dar suporte interno, para que fique um sorriso mais leve, mais harmonioso, em posição correta. Tá? Então aqui a parte dos parafusos de assentamento da prótese, mais uma visão.
Então, a parte onde ela vai ser feita de baixo, né? Então, os componentes, esses implantes são todos implantes Straumann, que também são implantes suíços, tá? Mais uma visão da nossa prótese. Aqui o paciente encontra-se com os pilares de cicatrização, então é sempre muito bom ver essa qualidade gengival ao redor dos pilares de cicatrização no momento de instalação da prótese, quer dizer que o paciente também está ajudando em casa, cuidando, higienizando bem nessa etapa, né? E aqui a gente já começando a instalar os componentes para fazer a instalação da prótese fixa sobre o implante em cima, tá? E aqui a gente finalizando, então, duas próteses fixas sobre implante num paciente que tinha aquela condição periodontal. Então, o novo sorriso do nosso paciente, tem pacientes que têm que até aprender a sorrir novamente, a treinar, porque eles vão habituando a sorrir de uma maneira mais discreta, a não sorrir tanto por medo, por vergonha, e agora eles se sentem mais à vontade para poder fazer todo esse tipo de coisa. Então, mais uma visão. Então, a gente sai de uma condição de saúde, né? Não estamos nem falando de estética, a gente sai de uma condição de saúde comprometida, com doença periodontal, problemas oclusais, problemas de estética, para uma situação onde você tem oclusão satisfatória, você tem saúde e você tem estética. Então, é muito gratificante poder fazer esse tipo de trabalho. Tem que ter um bom planejamento para fazer esse tipo de trabalho, um bom diagnóstico para que a gente chegue no resultado, na decisão de tomar desses dentes, para que a gente tenha sempre um resultado e deixe o paciente feliz.